A gente liga a TV e vê lá. Uma lei foi proposta, debatida, votada. Parece tudo muito simples, né? Mas e se isso for só a ponta do iceberg? E se a verdadeira máquina que molda as nossas vidas de verdade opera bem longe das câmeras? Exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos abrir o capô e desmontar essa máquina peça por peça. Ok, vamos lá. Para começar, vamos lembrar daquela versão de livro didático, sabe? Aquela que a gente aprende na escola. É um processo super linear, bonitinho. Primeiro, um problema identificado. Depois, uma lei é debatida, aí a lei é aprovada e, tcharam, problema resolvido. Simples assim, né? Pelo menos é essa a história oficial. Só que a vida real raramente é tão arrumadinha assim. Essa visão linear, na verdade, é quase uma miragem. Chegou a hora da gente ir além do palco, olhar por trás das cortinas e entender as engrenagens que realmente movem essa máquina. E a nossa primeira parada nessa jornada é lá na ponta, na linha de frente. Vamos conhecer os implementadores. Pensa assim, eles são as pessoas que têm a missão de pegar uma lei, que no fundo é só um monte de palavras num papel, e fazer com que ela se torne algo real, algo que impacte o nosso dia a dia. Quando a gente ouve a palavra burocrata, o que vem à cabeça? Uma pilha de papéis, carimbos, processos lentos, não é? Pois é, mas a verdade é bem diferente. Essas pessoas não são só peças passivas numa engrenagem gigante. Cada pequena decisão que elas tomam, ali no contato com o público, acaba moldando a política de verdade. Na prática, eles não estão só executando a lei. De certa forma, eles estão reescrevendo ela todo dia. E aqui tem um conceito fundamental para entender isso. É a chamada burocracia de nível de rua. Pensa nos policiais na rua, nos professores na sala de aula, nos assistentes sociais. São esses agentes públicos que estão em contato direto com a gente. E eles têm um poder gigantesco, um poder chamado discricionariedade. O que é isso? É a liberdade que eles têm para decidir, ali, na hora, no calor do momento, como é que a lei vai ser aplicada numa situação que muitas vezes é super complexa e imprevisível. Olha só. A pesquisadora Gabriela Lota coloca isso de uma forma muito clara. Ela diz que entender o papel desses burocratas é a chave para a gente entender como as políticas públicas saem do papel e viram realidade. Em outras palavras, o sucesso ou o fracasso de uma lei não está só no texto bonito que foi aprovado, está nas milhares de pequenas decisões que esses agentes tomam todos os dias na linha de frente. Ok, então a gente já entendeu quem aplica a lei na ponta. Mas de onde vêm essas leis? Antes mesmo de um projeto de lei sequer sonhar em chegar no Congresso, existe um outro campo de batalha, um que é quase invisível. É sobre ele que a gente vai falar agora, a grande batalha das ideias, que é travada pelos influenciadores e, digamos, pelos cérebros por trás do sistema. Pensa bem, muito, mas muito antes de um político subir no palanque para defender um projeto, uma guerra silenciosa já aconteceu. É uma disputa para definir o próprio campo de batalha. É uma guerra de narrativas, onde vários grupos, ONGs, empresas, especialistas competem para dizer o que é o problema de verdade. E, mais importante, qual é a única solução possível. E a munição principal nessa batalha? Conhecimento. Dados, pesquisas. Organizações como o IPEA, por exemplo, estão o tempo todo produzindo estudos sobre os temas mais quentes, de segurança pública até desenvolvimento social. E qual é a jogada? É usar esses dados, essas evidências, para pautar o debate, para influenciar o que a sociedade e, claro, os políticos vão achar que é prioridade. E quem são os grandes produtores desse conhecimento? Bom, a gente pode dividir em dois times principais. De um lado, as universidades, do outro, os chamados think tanks. Só que eles jogam jogos completamente diferentes. As universidades geralmente pensam mais a longo prazo, numa construção teórica, falando para outros acadêmicos. Já os think tanks, eles querem resultado rápido, aplicação prática. O público deles é a mídia, são os políticos. É como se um time jogasse xadrez e o outro jogasse pôquer. Beleza, então a gente já viu os implementadores lá na ponta e os influenciadores aqui nos bastidores na Batalha das Ideias. Mas, no fim do dia, quem bate o martelo? Quem toma a decisão final? São pessoas, pessoas de carne e osso. E é aqui que a gente entra na camada talvez mais fascinante e surpreendente dessa máquina, o fator humano. O ponto onde a lógica fria e perfeita dá lugar à psicologia. Para entender isso, a gente precisa conhecer um conceito criado por um cara chamado Herbert Simon, a racionalidade limitada. A ideia é super simples, na verdade. Nós, seres humanos, e isso inclui quem faz as políticas públicas, não somos supercomputadores.
a nossa capacidade de tomar a decisão perfeita é limitada. Limitada pelas informações que a gente tem na mão, pelas nossas próprias limitações de processamento mental e, claro, pelo tempo, que é sempre curto. E o contraste entre o mito da decisão e a realidade é brutal. O mito é que o tomador de decisão vai analisar todas as opções, pesar todos os prós e contras para encontrar a melhor solução possível. Mas a realidade da racionalidade limitada mostra outra coisa. Na vida real, a gente não otimiza, a gente satisfaz. Ou seja, a gente busca uma solução que seja boa o suficiente, uma que resolva o problema agora. Para isso, usamos atalhos mentais, experiência passada, intuição. Afinal, quem é que tem tempo para buscar a perfeição, né? Certo. Então já passamos por várias engrenagens dessa máquina, né? A implementação na ponta, a batalha de ideias nos bastidores, o fator humano no centro de tudo. A pergunta agora é: como é que tudo isso se encaixa? O que acontece quando a gente junta tudo isso? O que surge daí não é uma linha de produção certinha, previsível, é muito mais parecido com um ecossistema. Um sistema vivo, dinâmico e muitas vezes imprevisível. A política pública não é algo que o Estado simplesmente cria e impõe de cima para baixo. Ela é, na verdade, o resultado de uma interação, de uma dança constante entre três grandes atores. O Estado, claro, mas também o mercado, com seus interesses, e a sociedade civil. Ok, a gente desmontou a máquina, olhou as peças, mas a pergunta que fica é: e daí? Por que, afinal, é tão importante entender toda essa complexidade? Bom, porque para quem se importa e quer participar do debate público, entender isso muda tudo, muda o jogo. Isso mostra que a chance de influenciar as coisas não acontece só no dia da eleição, acontece em vários momentos. Mostra que o teste de fogo de qualquer política é lá na ponta, na implementação, que é onde ela pode dar certo ou fracassar de vez. E mostra que a batalha de ideias é fundamental. No final das contas, entender como a máquina funciona é o primeiro passo para a gente poder, de alguma forma, tentar ajustá-la. E depois de olhar tudo isso, a gente fica com uma pergunta que é talvez a mais importante de todas. Nesse nosso mundo cheio de desafios tão complexos, como é que a gente faz para garantir que essa máquina, com todas as suas engrenagens visíveis e invisíveis, funcione para o bem de todos, e não só para quem já tem poder? A busca por essa resposta talvez seja o que vai definir o nosso futuro.